o que eu vou falar hoje? Então, vão ser 5 motivos para vocês começarem a praticar atividade física ainda hoje, tá bom? Ou no máximo amanhã. Ou então para aquelas pessoas que já praticam, mas que não conseguem aí manter o engajamento, não conseguem fazer com regularidade. Então eu vou dar 5 motivos para vocês começarem a praticar atividade física o mais rápido possível, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o primeiro motivo, motivo número 1, atividade física afasta a gente do sedentarismo. O que isso quer dizer? Bom, gente, acho que a grande maioria, vocês que estão aqui me assistindo, vocês que me acompanham, acho que a grande maioria das pessoas que hoje em dia têm acesso à informação, que têm acesso à internet, que têm acesso a serviços de saúde, sabe o quanto o sedentarismo impacta na nossa vida, né? Negativamente. O quanto ele é ruim. Por quê? Porque o sedentarismo, ele tá relacionado, a gente poderia até dizer que ele seria a 4ª causa, tá, de morte no mundo, tá bom? Por quê? Porque ele tá relacionado às principais grandes doenças que o sedentarismo causa, né? Então, não vou dizer só sobre a obesidade, né, que hoje a obesidade é uma grande epidemia no mundo, não só nos Estados Unidos, como todo mundo comenta, mas no Brasil também a gente tem estatísticas que mostram que crianças, adolescentes e adultos, muitos estão acima do peso. São estatísticas, assim, muito alarmantes, né? Então, principalmente obesidade, doenças cardiovasculares, a diabetes, a hipertensão e até o câncer, tá? Então, até mesmo o câncer pode estar relacionado aí com o sedentarismo. Então, a própria OMS considera que o sedentarismo pode ser a 4ª causa de morte do mundo. E por que o sedentarismo, ele causa, né, tudo isso? Porque o sedentarismo, ele veio aí com a mudança de estilo de vida que a gente adotou ao longo dos anos, né? E até recentemente eu fiz um post aí no meu Instagram, quem quiser depois dar uma olhadinha, sobre o impacto de ficar sentado por muito tempo, correlacionando com o hábito de fumar, né? Com o mau hábito de fumar, onde os estudiosos perceberam que ficar muitas horas sentado é tão prejudicial quanto as pessoas que fumam. Mas por que isso acontece, né? Porque quanto mais tempo a gente fica parado, mais o nosso metabolismo diminui, ele fica um pouco mais lento, né? A gente tem uma tendência de maior acúmulo de gorduras, tá? Não só na região abdominal, que é o que mais incomoda, né? Nos braços, nas pernas, não só no corpo, na parte externa, mas também na parte interna. Então a gente começa a acumular mais gordura ali nos vasos sanguíneos, nas artérias. E o que causa, né, essa gordura nos vasos sanguíneos? Causa hipertensão, causa infarto, causa AVC, tá? Então, as doenças metabólicas, no geral, elas estão relacionadas com esse acúmulo de gordura que a gente tem quando fica muito tempo sentado, tá? Um outro problema aí de ficar muito tempo sentado é que a gente não tem um estímulo da produção de substâncias não inflamatórias. Né? Então, lá na frente, quando eu for falar do item 5, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de ficar parado e estimular ainda mais o nosso sistema imunológico a produzir substâncias inflamatórias, tá? E qual que é o impacto dessas substâncias inflamatórias no nosso organismo, eu vou falar um pouquinho quando eu for falar do último item, tá bom? Bom, e aí, com esse maior acúmulo de gorduras e de substâncias tóxicas, essas gorduras, elas estão relacionadas também, né, não só essas substâncias tóxicas, elas estão relacionadas à inflamação no corpo como um todo. E assim, gente, quando a gente pensa que diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, o primeiro patamar delas é a inflamação do organismo, a inflamação do corpo, a gente entende o quanto que o sedentarismo está relacionado com essas doenças crônicas. Tá bom? Então, o primeiro motivo para vocês começarem a praticar atividade física com regularidade é show sedentarismo, colocar o sedentarismo longe da sua vida, porque isso vai causar sistemicamente muitos problemas, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu achei que é interessante falar para vocês sobre o sedentarismo, né, sobre atividade física, que teve um estudo muito interessante que fizeram com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. E aí eles pegaram um grupo de pessoas que perderam peso
por cirurgia bariátrica e pegaram outro grupo de pessoas que perderam peso porque praticavam atividade física. Que eles perceberam que os ganhos metabólicos das pessoas que perderam peso por atividade física foi muito maior e o risco delas desenvolverem doenças cardiovasculares foi menor comparado àquelas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Porque o que a gente pensa, né? Muitas vezes a gente associa praticar atividade física só a perder peso, mas não é. Os estudos demonstram que não é só a perda de peso, tá? E não é exclusivamente a perda de peso que traz benefício para nós. E sim essa questão da movimentação. E aí quando eles fizeram esses estudos comparando com as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, não só em relação, né, ao viés delas terem um déficit calórico muito menor, elas terem um déficit de vitamina muito menor, mas essa questão da movimentação, porque elas tiveram uma perda de peso não relacionada à atividade física, ao sedentarismo, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que é bem importante falar que eu tinha colocado aqui, tá bom? Motivo número 2 pra gente começar a fazer atividade física, tá? Que o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, tá? Então, desde a época das cavernas, gente, quando os nossos ancestrais, eles nadavam em rios para caçar, eles corriam, né, atrás das presas para caçar, ou corriam dos seus predadores, né, quando vinham os predadores querer matar ali os seres humanos das cavernas, eles corriam, né, pra fugir de serem mortos, né, eles lutavam, ficavam em pé, em posição ereta, começaram a lutar umas tribos contra as outras por uma questão de sobrevivência ali, de disputa de território, de disputa de comida. Então, o nosso organismo, ele foi feito para se movimentar. Então, não faz nenhum sentido hoje a gente ficar tanto tempo parado, tanto tempo sentado, e não praticar atividade física com regularidade. E aí, como eu já sempre falo aqui para vocês, a ideia é que pensar que com a nossa vida moderna, o que a gente buscou? A gente buscou poupar energia. Para quê? Para aumentar a nossa produtividade, aumentar o nosso ganho de tempo, né, ao longo do dia, com tantas tarefas que a gente tem que fazer. Então, o que a gente faz? A gente pega o carro para ir até a padaria. A gente anda de escada rolante para ir mais rápido, pegar o trem ali, o metrô, para ir mais rápido. A gente tem controle remoto, que a gente muda a televisão, que a gente não precisa nem levantar para isso. E o nosso trabalho, a grande maioria dele é feito na frente do computador, na frente de telas, né? A grande maioria das pessoas já trabalham em frente de telas, né? É diferente de uma pessoa, um pedreiro, por exemplo, uma empregada doméstica, mas a grande maioria das pessoas tem um trabalho que está relacionado a ficar parado. Então, isso vai totalmente contra a nossa fisiologia, isso vai totalmente contra ao que a gente busca como para que o nosso corpo foi feito, né? Então, se a gente pensar que o nosso corpo foi feito para se movimentar, não faz sentido ficar tantas horas parado, tá? Então, esse é o segundo motivo que eu acho que vocês precisam pensar sobre, fisiologicamente falando, que nós não devemos ficar tanto tempo parados, tá certo? Bom, o terceiro motivo para você praticar atividade física programada é você melhorar a sua aptidão para suas atividades diárias. Putz, Júlia, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer assim, ó, por exemplo, quando você se propõe a praticar um funcional, uma musculação, um alongamento, um pilates, até um crossfit, todas essas atividades que eu citei aqui, e tem mais um monte, né? Eu não sou educadora física, mas que poderia citar aí outros exemplos, mas esses exemplos que eu acho que estão mais próximos da gente, quando você vai fazer o exercício, você está repetindo uma ação de algo que você já faz no seu dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai sentar para ir no banheiro, sentar na privada, né? Quando a gente faz lá o agachamento lá na musculação, né, no funcional, a gente está repetindo o movimento do agachar, que é o que a gente traz lá dos nossos ancestrais, que é pra gente ali fazer o número 2, né? Quando você vai fazer exercícios na academia de levantamento, né, para estimular aí a articulação do manguito, né, que é essa articulação do ombro que a gente tem,
Tudo isso também pode se espelhar nas nossas atividades de casa. Então, por exemplo, estender uma roupa, né? Pegar um objeto num lugar alto, pegar uma brincadeira com uma criança. Então, a gente pensar que exercícios físicos programados vão melhorar a nossa aptidão para as atividades que a gente faz no dia a dia, tá? Seja para correr atrás do ônibus, seja para brincar com o neto, tá? Seja para limpar a casa, seja para fazer qualquer coisa. Por quê? Tudo que a gente faz de uma forma programada e orientada, e nesse caso eu enfatizo que a necessidade de uma pessoa te orientando de uma forma adequada é interessante, porque você vai melhorar ali as suas aptidões de acordo com a sua necessidade também, né? Então, se você, por exemplo, ficar muito tempo sentado, começa a ter ali dor nas costas, então vamos trabalhar durante ali a musculação, durante do Pilates, algo para fortalecer essa musculatura paravertebral e que eu fique em uma posição mais confortável na minha cadeira, numa posição que não prejudique a minha coluna no longo prazo, tá? Então, trazer isso para nossa realidade te afasta de pensar, poxa, eu vou lá na academia ficar puxando ferro. Não, você vai na academia para repetir o movimento que você faz no dia a dia e a partir daí você diminuir as suas perdas, né? E principalmente para as pessoas que são idosas, quando a gente pensa em fazer exercícios de equilíbrio, acho que, por exemplo, o Pilates é um exercício, uma atividade muito legal para isso. Você estimula muito ali a musculação, músculos que a gente não está acostumado a trabalhar quando trabalha na musculação, por exemplo. Então, essa musculatura mais intrínseca, ela está relacionada a equilíbrio, né, ao fortalecimento mais interno de órgãos, então, da parede abdominal mais interna. Então, evita que você, por exemplo, desenvolva uma hérnia abdominal quando tiver um pouco mais velho, que você desenvolva melhor a sua condição cardiorrespiratória, né? Porque a gente sempre pensa, mas pra que eu vou correr? Pra que eu vou ficar correndo na esteira? Quem já percebeu, por exemplo, que quem mora em prédio, acaba a luz, aí você precisa subir uma escada, porque você tá lá acostumado a subir de elevador. Aí quando você vai subir a escada do prédio, misericórdia, chega lá em cima esbaforido. Por quê? Porque faltou uma condição cardiorrespiratória favorável para aquele esforço que você fez, né? Então, quando a gente pensa de fazer uma atividade física programada, pensa quais são as coisas do meu dia a dia que podem ser melhoradas fazendo aquele exercício. E aí entra uma orientação de um profissional de educação física ou de um fisioterapeuta de uma forma adequada para você ajustar aquilo que é a sua principal necessidade. E, gente, e não esperar, por exemplo, você cair para fortalecer músculos de perna, músculos de braço, né? Para fazer um treinamento ali de equilíbrio, para você evitar cair, evitar quebrar a perna, evitar, sabe? E além de tudo isso, uma coisa que é interessante, toda vez que a gente faz exercício de força, que a gente faz exercício para deixar o músculo um pouco mais enrijecido, fortalecido, né, deixar o músculo forte, a gente diminui a nossa chance de ter fraturas, né? Então, bater em alguma coisa, sofrer um acidente, infelizmente a gente não consegue prever. Mas, se você tá com a sua musculatura bem reforçada, com osso forte, você vai sair dessa situação com muito mais facilidade, né? Vocês mesmos percebem, por exemplo, atletas de alta performance, o cara lá tem um rompimento de um ligamento tal. O cara vai lá, faz até cirurgia. E daqui a pouco, em 3 meses, ele tá jogando bola de novo. Vai uma pessoa comum ali, sedentária, romper o ligamento pra ver quanto tempo essa pessoa não fica parada. Sem se levantar, sem poder fazer as atividades dela, muitas vezes sem trabalhar, né? Sem poder contribuir ali com a vida dela. Então, a nossa recuperação ela é muito, muito maior, né? Quando a gente tem esse preparo físico, pensando em atividade física programada, tá? Deixa eu ler aqui o que a Stephanie tá dizendo. Toda vez que eu faço musculação, só penso que quero conseguir usar o banheiro sozinha quando tiver 80 anos. É isso aí, Dé. Não só usar o banheiro, mas, por exemplo, carregar suas próprias sacolas, né? Você poder ir no supermercado e poder pegar ali algo que você quer, né? Poder agachar para você pegar uma criança no colo, né? Então, acho que é isso que a gente precisa pensar. E na musculação por ir, realmente, gente, é o ó. Não tem como falar. É óbvio, tem pessoas que gostam, assim como tem gente que gosta de N coisas.
Mas a gente ter a consciência do que nós precisamos fazer para ter uma vida ali um pouquinho com mais qualidade é uma das coisas mais interessantes. Porque aí você busca aquela motivação. Lembra que eu falei pra vocês na semana passada sobre motivação, sobre estímulo? É aí que eu quero chegar. Porque se você pensar que você quer chegar ali numa idade, ou não só de idade, né? Porque eu conheço muitas pessoas da minha idade que tem uma condição física muito frágil. Por quê? Porque ao longo dos 40 anos não construiu nada. Mas não quer dizer que seja tarde demais, tá? Eu acho que a gente, independente de quantos anos as pessoas têm, elas sempre têm que pensar qual é o ganho que ela tá tendo, tá? Independente da idade, porque a gente tá sempre ganhando, sempre. Independente da idade, da condição, porque se fosse assim, não existiria até treinamento para pessoas que são paraplégicas, pessoas que são tetraplégicas, pessoas que têm alguma condição física que é um pouco mais limitante, mas que a atividade física para ela também é extremamente importante, tá bom? Então, gente, ó, a terceira coisa então que eu falei aqui foi sobre como a gente traz ali do exercício para nossa vida diária essa grande vantagem de praticar atividade física programada, tá bom? A quarta coisa que eu trago aqui como um motivo extremamente importante para começar a fazer atividade física é que a atividade física, ela alivia sintomas de estresse e ansiedade, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque toda vez que a gente pratica atividade física, existem ali liberação de vários hormônios, de várias substâncias do nosso cérebro que fazem com que a gente tenha sensação de prazer, sensação de satisfação e sensação de sensação boa, né? Aquela sensação que quem treina de verdade, assim, todos os dias, sabe do que eu tô falando. E quem não treina, não entende. Mas existem muitos estudos que já demonstraram que pessoas que tratavam de depressão com 1, 2 ou até 3 medicamentos, elas conseguiram se livrar de pelo menos um medicamento só com a prática de atividade física regular. Por conta dessa liberação de substâncias. Por quê? Porque quando a pessoa tá sofrendo, gente, de um transtorno de ansiedade ou um transtorno ou uma depressão, por exemplo, ela tem ali no cérebro dela uma disfunção da produção de hormônios, tá? De neurotransmissores, relacionados à motivação, relacionados à autoestima, relacionados à vontade de fazer coisas. Então, a pessoa que tá com depressão, muitas vezes ela não consegue engajar no trabalho, ela não consegue ter bons relacionamentos, ela tá ali muito retraída, né, em si, ela não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque tem ali um problema na cabeça, né, na produção desses neurotransmissores que fazem com que ela não consiga, né? É por isso que a depressão é uma doença. E aí o que acontece? Aí ela procura ali o psicólogo, o psiquiatra e tal, começa a fazer terapia, fazer medicação e tal. E aí o que acontece? Com a atividade física, a gente consegue fazer um equilíbrio, né, entre o uso da medicação e o que ela realmente precisa, pensando na parte fisiológica. E é por isso que a atividade física consegue sim lidar com esses transtornos. E aí você imagina, se para pessoas que já estão doentes, que têm um diagnóstico, que tomam um remédio, quanto isso é benéfico, vocês imaginam para quem não tá nesse estágio ainda. Porque assim, gente, transtorno de ansiedade diagnosticado é uma coisa, agora estar no momento ansioso é uma outra coisa. Estar no momento ansioso, estar no momento de estresse, isso acontece todos os dias. Desde o momento que você tá ali apertando o elevador e alguém tá segurando, você tá com pressa, né? Até alguém que te fechou no trânsito, até realmente um problema grave, tipo uma perda de um emprego, uma separação ou um problema realmente grande, né? Então, assim, a gente tá exposto a situações de estresse todos os dias. A gente tá exposto a situações ansiosas todos os dias. Então, por que não colocar ali no seu dia uma pequena pílula de atividade física, uma pequena pílula de serotonina ali no seu dia para deixar com que você fique menos ansioso? Porque o que a gente faz? A gente acaba criando uma recompensa muito mais fácil para o nosso organismo, que é o que é? Comer, né? Quem nunca ficou numa situação de estresse, ansiedade, eu preciso de um chocolate, ou foi lá e comeu loucamente? Essa é uma desculpa que a gente cria para nós mesmos, porque é muito mais fácil. É mais fácil ir lá numa bomboniere, pegar ali um chocolate, comer e
aumentar ali os níveis de serotonina do organismo. E por que não você não fazer uma corridinha, né? Você não ali fazer nadar ou dançar, ligar a música alta, começar a dançar dentro de casa, porque dança, gente, também é considerado uma atividade, tá? Como eu sempre falo, não é só lá ficar puxando ferro, não. Se você gosta, por exemplo, de dançar, procure dançar regularmente. Procure dançar de uma forma que isso vai te trazer os benefícios que qualquer outra atividade física vai te trazer, tá bom? Então, ó, o quarto motivo é alívio dos sintomas do estresse e da ansiedade, tá bom? Ô, gente, escreve aqui pra mim se vocês estão gostando, se tá muito rápido, se tá chato, se tá interessante. Escreve aí alguma coisa pra mim, por favor. Vamos interagir um pouquinho enquanto eu bebo água. Porque assim, olha, quando eu pensei de fazer essa live com esses 5 motivos, eu pensei, gente, todo mundo já sabe que precisa fazer atividade física, né? Mas aí eu tentei trazer aqui alguns motivos que saem um pouco fora desses que a gente realmente está acostumado a saber. Porque a grande sacada de você trazer, né, isso pra nossa vida é vocês entenderem que não só os benefícios de curto, de médio e longo prazo, mas o exercício, ele é algo que você vai carregar pra sua vida toda e que isso vai te trazer uma coisa boa, sabe? Então, pensando que o nosso corpo foi feito pra se movimentar, por que não colocar isso no nosso dia, né? Então, ao invés de pensar que, poxa, eu preciso só do remédio ali, do comprimido, ir lá e tomar, isso é extremamente importante também, tá? Principalmente pra quem tem uma doença crônica, principalmente pra quem trata de um transtorno psiquiátrico, psicológico. Mas pensar que existem também coisas que a gente pode fazer pra agregar, pra que você potencialize ali o seu tratamento e principalmente pense que antes de chegar no momento de precisar do comprimido, vamos fazer o que dá pra fazer antes, né? E aí, o último motivo que eu trouxe aqui pra vocês, que pra mim, assim, é uma das coisas que é mais interessante e acho que tá super em alta agora, né? Pensando na pandemia aí do Covid, do H1N1, da conjuntivite, das ites, todos que estão rolando por aí, é que a atividade física, ela estimula o nosso sistema imunológico, tá? Porque o nosso sistema imunológico, ele pode trabalhar de dois lados, tá, gente? Ele pode trabalhar do lado ruim e pode trabalhar do lado bom. Do lado ruim, pra quem conhece, que existem distúrbios imunológicos, né? Tem pessoas que têm doenças relacionadas à imunidade porque o sistema imunológico tá trabalhando demais ali, de uma forma descompensada, de uma forma louca. Mas, de uma certa forma, Peraí que me desconcentrei agora. Conjuntivite, Carol. Tem até surto de conjuntivite, tá atento. Que normalmente é mais comum no inverno, mas acho que por conta das aglomerações as pessoas estão tendo conjuntivite também. Mas enfim, então assim, o nosso sistema imunológico, ele pode trabalhar dos dois lados, tá, gente? Ele pode trabalhar de uma forma pró-inflamatória e de uma forma não inflamatória. E o que a gente busca pra nossa vida, né? A gente busca os benefícios não inflamatórios. Por quê? Porque são os benefícios não inflamatórios que vai trazer coisas boas ali pro nosso organismo. Então vamos pensar desses dois lados, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças reumatológicas, essas doenças crônicas todas, não só as crônicas, mas as agudas também, como Covid, pneumonia, todas essas outras, o que acontece? Nosso organismo, ele recebe ali aquele patógeno, ele recebe aquela informação de que tem alguma coisa esquisita com o nosso organismo. O que ele faz? Ele libera ali, começa a liberar um monte de substâncias para tentar lidar com aquele problema, tá bom? Então, quem tem uma doença crônica tá com esse trabalho do sistema imunológico inflamatório o tempo inteiro trabalhando. E o que isso acontece? Isso faz com que a nossa defesa do nosso organismo ela fique deficitária. Então, quando vocês ouviram lá em 2020 que pessoas que tinham doenças crônicas, pessoas obesas e idosos principalmente, tinham mais predisposição para ter Covid,
Por quê? Porque essas pessoas estão com o sistema imunológico delas abalado, porque essas pessoas estão inflamadas, né? Quando a gente fala no sentido mais fisiológico, essas pessoas estão inflamadas. Então, elas estão mais suscetíveis a ter doenças. Quando a gente se viu diante do vírus da Covid, que ninguém conhecia, que não tinha vacina, que tava um monte de gente morrendo, foi bizarro. Por quê? Porque a gente sabe que essas pessoas estão inflamadas. Agora, quando a gente pensa na parte boa do nosso sistema imunológico, que ele lida contra as doenças, né? O que a gente pensa? Que a atividade física, ela vai a favor. Por quê? Porque o músculo, sabe? O nosso músculo aqui, quando ele tá trabalhando, quando você tá fazendo com que ele se contraia e relaxe, seja na musculação, seja na corrida, seja na natação, seja na bicicleta, seja onde for. Quando você tá se movimentando, fazendo o seu músculo se contrair, você faz com que esse músculo libere, tá? Citocinas, interleucinas ali, que são anti-inflamatórias, ou seja, que estão a favor do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente põe o nosso músculo para contrair e voltar, a gente faz o nosso sistema imunológico ir lá em cima, né? E lá em cima no sentido pró-inflamatório, de que dizer, olha, eu estou trabalhando para que eu tenha células, para que eu tenha mecanismos de defesa contra qualquer coisa que venha pela frente, tá? Então, principalmente para pessoas que têm doenças crônicas já instaladas, a atividade física é extremamente importante, porque o teu organismo está trabalhando 100% para ser inflamado. E a atividade física, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que isso entre no equilíbrio um pouco maior para tirar essa inflamação do organismo, sabe? Então, fazer atividade física regular, principalmente para quem tem as doenças crônicas, vai fazer com que o seu sistema imunológico trabalhe e muito, e trabalhe de forma positiva para que você lide melhor com a sua doença, né? Para que você potencialize o seu tratamento e principalmente para que você não fique suscetível a ganhar outras doenças, né? Então, por exemplo, quem tem diabetes tem muita sucessão a ter pneumonia, a ter infecção urinária. Por quê? Porque o próprio diabético, ele sabe que a imunidade dele já é mais baixa, né? Então, quando a gente pratica atividade física, o que eu faço? Eu ajudo a imunidade a subir, tá? E isso para todas as outras coisas, tá, gente? Então, nesse momento que a gente tá vivendo, manter a atividade física regular é extremamente importante, tá? Até mesmo pra gente conseguir lidar com todas essas coisas que estão acontecendo. Porque, Jesus do céu, né? Nem merece, tá? Tá uma loucura isso, tá? Vamos lá. Bom, então assim, eu acho que é isso. Essa parte das citocinas talvez seja um pouco mais técnica, mas resumindo, eu acho que isso que é o grande ponto-chave aqui, né? Saber que a atividade física, assim, faz com que o nosso imunológico fique um pouco mais sadio, né? Que ele fique um pouco mais forte. Deixa eu ver aqui os comentários que vocês colocaram. A Stephanie colocou: sempre que eu penso nisso, antes de puxar ferro e sair correndo por aí, do que precisar de remédio para me manter equilibrada. Ainda mais na minha profissão, onde tantas professoras ficam doentes. Exatamente. E eu acho que, assim, é como se fosse você pode chamar de tudo, assim, como uma válvula de escape. Não importa o motivo, não importa o nome que você dê pra isso. O importante é você colocar algo no seu dia que te dê prazer. E a atividade física é uma das coisas que traz mais benefícios, né? Pensando aí nessa questão do sistema imunológico, de tratamento para depressão, para tratar doenças crônicas, né? Pensando que o nosso organismo é feito para se movimentar. Pensando que você pode botar um tênis, não precisa sair correndo, mas você pode botar um tênis e sair para caminhar ali meia horinha todo dia, que isso vai te trazer muita coisa boa. Aqui o Diego colocou, né? Por isso que também temos que tomar cuidado com atividades tão intensas. Diego, eu nem vou entrar nesse mérito da atividade física muito intensa, porque aí acho que já entra num aspecto fisiológico muito, muito específico. E quando a gente pensa em atividade física muito intensa, né, de alta intensidade, aí a gente já entraria num público que já treina demais, né? E aí entra naquela situação do overtraining, que eu acho que também é perigosa, né? Mas aqui acho que o foco é a gente colocar
para as pessoas que não conseguem engajar mesmo, né? Para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa que tem dificuldade de manter um ritmo, né? Que vai na academia uma vez na semana e depois não aparece nunca mais. Ou aquela pessoa que joga futebol só no domingo e depois não quer fazer mais nada, né? Mas vale a pena citar, assim, que o overtraining também não é legal e que a gente tem que, por isso, que a gente precisa sempre praticar atividade física quando for de uma forma regular, né? E pensando numa coisa mais de moderada para intensa, sempre procurar um profissional para ajudar. Um médico, um educador físico, né? Um fisioterapeuta, para que a gente não entre aí nessa plataforma do overtraining, tá? Se não vomitar é porque não treinou direito. O Léo falou, então, aí já entra no outro patamar, né? Então, que daí eu deixo esse assunto pras lives lá que a gente faz no Time to Run, tá bom? Porque daí a gente já tem um público que já tá bem mais engajado e aí a gente precisa considerar que não pode entrar no exagero, tá bom? Bom, gente, vocês têm aí alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa sobre esses pontos que eu coloquei até agora? Vão mandando aí, tá? Porque se ficar alguma pergunta eu vou ficar bem feliz aqui de poder responder, tá? Mas aí, gente, o que acontece? Falei dos benefícios e aí, putz, e agora? O que eu faço? Quero começar a praticar atividade física. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente quer começar a praticar atividade física é diminuir as barreiras, tá? Então, hoje em dia a gente sabe que para começar a praticar atividade física de leve a moderada, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde específico, você não precisa, você pode começar a qualquer momento, tá? Você não precisa de avaliação médica, você não precisa de nenhuma avaliação de profissional de saúde, porque a ideia é que você diminua as barreiras e comece. Então, e como começar, né? Então, eu sempre falo isso, né? Principalmente pra quem não gosta de sair do sofá, gente. Pra turma da Netflix aí, que gosta de maratonar séries, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Mas, vamos lá, vamos trocar um pouquinho do sofá pela escada, tá? Inclusive, tem até, não sei se vocês conhecem, tem um médico que eu curto bastante, que é o Dr. Paulo Musi. E ele faz lives, não sei se vocês já viram, ele faz lives em cima da bicicleta ergométrica. Então, ele tá falando ali e tá pedalando, tá? Então, é um convite também pra vocês, de que quando vocês estiverem assistindo séries, no celular, na televisão, tenta se movimentar dentro de casa. Ou se você tiver oportunidade, tiver acesso a uma esteira, ou uma bicicleta ergométrica, ou um transporte, ou qualquer coisa desses trem aí de academia, vai se movimentando enquanto você assiste a série. Meu, um capítulo ali de 1 hora, você conseguiu aí caminhar pelo menos 1 hora, né? Então pensa nisso. Pensa de você assistir alguma coisa enquanto você pedala ali, enquanto você caminha, ou ouvir ao invés de ler, né? Ao invés de ficar parado ali, ouve um audiolivro, né? Ou um podcast. Tenta colocar isso de uma forma, eu preciso estudar, eu preciso sentar. Meu, bota um podcast ali, pelo menos 30 minutinhos por dia. E ele faz as lives dele em cima da bicicleta ergométrica. Eu acho incrível, assim, é bem legal. Porque ele demonstra mesmo que dá pra fazer várias coisas enquanto ali já tá gastando uma energia, né? Bom, a segunda coisa, gente, vamos sair pra caminhar, tá? Sair pra caminhar com o cachorro, se precisar ir na padaria, tenta ir a pé, tenta ir, qualquer lugar onde você vá, desde que seja um lugar seguro, óbvio, mas... Ou então tenta ir num horário que seja mais seguro, né? Ou então, gente, chama alguém pra ir com você, eu quero caminhar, chama a vizinha, chama um amigo, né? Tem vários grupos aí de Facebook, de caminhada, mas grupo de Facebook é só gente desconhecida, pode ser que tenha um louco. Beleza, tem no seu prédio, tem um tanto grupo de prédio, de WhatsApp, que as pessoas entram só pra ficar enchendo o saco, reclamando. Que tal organizar aí um grupinho de caminhada pra vocês saírem de uma forma mais segura, né? Um grupo de corrida, eu adoro grupo de corrida, então acho que correr em grupo sempre é muito legal, porque é mais seguro, a gente se engaja mais, a gente se compromete com o amigo ali de ir junto, correr ou caminhar, né? Então, isso é uma coisa que é bem legal e que é uma saída, principalmente para quem acha que às vezes é perigoso tal, né? Não consegue sair num horário que é mais tranquilo. Chama alguém pra ir com você, que eu acho que isso é bem interessante, tá? E principalmente tentar fazer coisas em grupo,
E aqui, eu não tô estimulando aglomerações, mas mesmo para quem treina online, por exemplo, você consegue treinar online com uma outra pessoa, né? Você consegue ali criar um grupinho de Zoom, criar um grupinho de meeting. Gente, se for 2 pessoas só, é gratuito. Aliás, até várias pessoas é gratuito, mas você consegue usar essas plataformas de uma forma gratuita. E aí você treina junto com a outra pessoa, né? Põe lá um vídeo que tá passando no YouTube. Ou sei lá, você treina com personal online, pede pro seu personal, posso chamar um amigo aí pra eu poder treinar junto, sabe? Porque mesmo online a gente consegue treinar junto, se engajar e se motivar mais, tá? Que mais? Eu acho que uma coisa que é super importante também, gente, pra quem principalmente tá começando, procure alguma pessoa da sua confiança que possa te apoiar nesse aspecto, tá? Uma pessoa que ou vai te acompanhar na caminhada, ou uma pessoa que já pratica alguma atividade física e tenta colar nela. E chama ela e fala, poxa, você pode ser meu parceiro nessa jornada? Eu tô começando, eu queria começar. O que você pode fazer pra me ajudar? E tenta buscar apoio nas pessoas que vão te ajudar. Porque não adianta a gente também se buscar pessoas que não vão te apoiar de nada, que vão te dar outras tarefas pra fazer na hora que você botou o tênis pra sair pra correr, a pessoa fala: "Ah, você pode fazer não sei o que lá pra mim? Ah, você pode". Não. Tenta buscar pessoas que vão te apoiar e que realmente vão te ajudar a engajar, a fazer mais, a se movimentar mais, tá? Porque eu acho que principalmente pra quem ainda não faz nada, precisa pensar que precisa sair desse comportamento sedentário. Saiu do comportamento sedentário, aí vamos pensar numa atividade física programada, uma natação, uma bike, uma dança. E aí, quem sabe, para uma academia ou para um grupo de corrida, uma assessoria, tá? O mais importante é a gente pensar que existem muitas, muitas possibilidades e que existem muitas pessoas que vão te apoiar nessa nova fase, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar pra vocês. Falei demais hoje. Essa live era pra ter durado bem menos. Falei pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado aí do que eu preparei pra falar. Mais uma vez eu queria dizer que eu tô muito feliz em retomar aqui as lives, tá? Adorou, Dé? Obrigada, obrigada. Eu adoro que vocês estejam aqui também. E eu peço então, gente, que vocês compartilhem com as pessoas, ó. Na semana que vem, chama as pessoas para assistir a live ao vivo, tá bom? Chamem as pessoas. Nesse momento, eu preciso realmente de trazer mais pessoas aqui pro meu Instagram, trazer mais pessoas para me acompanhar. Afinal, a ideia aqui é a gente crescer juntos para construir realmente um mundo com pessoas mais felizes, mais saudáveis, mais equilibradas, porque acho que tudo que a gente faz em relação à nossa saúde vai refletir na nossa vida, seja no trabalho, seja com a família, seja com aonde quer que a gente esteja, né? Quando a gente tá com saúde, com disposição, a gente consegue fazer coisas incríveis. Então, vamos tentar espalhar aí essa informação, espalhar tudo.